O homem careca diz que isso é impossível, pois nunca viu nada tão estranho. Além disso, ele afirma que Liam parece um idiota. Sérios, os homens exigem que Liam explique qual truque usou. Tito Liam, mostrando confiança, avisa que eles devem baixar o tom porque estão falando com o escolhido que salvará o mundo. Mas, como ele é generoso, os perdoará, contanto que gastem 50 cristais comprando seus produtos. Os homens, claro, não acreditam e ficam ainda mais furiosos, achando que Liam os está tratando como tolos. Irados, eles decidem acabar com Liam, porém, assim que um deles tenta atacá-lo, o escudo se ativa novamente, bloqueando o ataque e quebrando todos os dedos da mão do agressor. O homem que havia desmaiado acorda e, junto com o careca, grita para o outro companheiro agir e eliminar Liam. Tito Liam sabe que, se aquele homem vier com tudo, a situação ficará realmente complicada. Porque os 3 bloqueios haviam acabado. Liam, tentando bancar o durão, se viu em apuros. O homem loiro, tomado pelo medo, fugiu dali porque não queria ir com Sanpedo. Seus companheiros também fugiram atrás dele. Liam sabia que havia se salvado por um triz. De repente, notou que aqueles sujeitos haviam deixado uma bolsa para trás. Quando estava prestes a abri-la, percebeu que algo dentro dela se mexia e pensou que poderia ser um animal. Abriu a bolsa com cuidado e, para sua surpresa, de dentro saiu uma bela vaife. Tito Liam ficou hipnotizado pela beleza da garota, mas ela, ao perceber sua presença, avançou ferozmente contra ele. Para sua surpresa, a garota era uma zumbi, desesperado. Liam começou a fugir o mais rápido que podia, mas ela era incrivelmente rápida. Ele começou a lançar objetos na tentativa de afastá-la, mas nada funcionava. Quando já pensava que seria seu fim, a zumbi parou, fascinada com um pedaço de polvo seco que ele havia lançado. Liam percebeu que ela estava com fome. Tentando acalmá-la, deu mais comida para ela. Contudo, para sua infelicidade, o polvo acabou e ele precisou dar a ela algumas batatas fritas. Para sua surpresa, ela também gostou delas. Aos poucos, ele se aproximou de um penhasco cheio de lava, já próximo o suficiente. Liam jogou o pacote de batatas fritas para longe, em direção à lava. A zumbi faminta correu atrás do pacote, tentando pegá-lo. Liam sentiu-se mal por isso, mas não tinha outra escolha, era ela ou ele. Enquanto se recuperava do susto, notou no chão uma adaga de alta qualidade deixada pelos sujeitos. Ao pegá-la, viu que tinha o emblema da Legião do Trovão. Ele ficou em choque, pois sabia que aquele era um grupo perigosíssimo, liderado por um despertado muito poderoso. Sabia que, se fosse pego por eles, estaria em sérios problemas. Rapidamente, começou a juntar seus pertences para sair dali. No entanto, percebeu que no saco onde estava a zumbi havia uma bolsa cheia de cristais. Liam ficou radiante, pois isso era mais do que suficiente para completar a missão. Jin, no entanto, o alertou, dizendo que, como os cristais foram encontrados e não obtidos por uma venda, eles não poderiam ser contados como renda para o posto de rua. Liam questionou Jin, argumentando que a zumbi havia comido no posto e que os cristais estavam no saco dela, então deveriam valer. Jin admitiu que ele tinha um pouco de razão, mas insistiu que as regras não permitiam. Liam, frustrado, fez uma grande birra, dizendo que os monstros também deveriam contar como clientes se ele quisesse prosperar nos negócios. Sem opções, Jin acabou cedendo. Com a missão completa, o posto de rua subiu de nível, transformando-se em um carrinho de comida. Quando Liam se aproximou do novo carrinho, viu que havia novos produtos e, curioso, perguntou a Jin o que havia acontecido com os veículos e armas. Jin explicou que era um posto de comida, não um arsenal, e que ele poderia usar os pontos obtidos para comprar produtos ou melhorar seus atributos. Liam sabia que isso era ruim, pois o posto só podia protegê-lo 3 vezes por dia. E ele não podia ficar se escondendo o tempo todo. O mais importante agora era melhorar sua capacidade de autoproteção. Ele pediu a Jin que usasse os pontos para melhorar seus atributos. Jin aceitou e aumentou sua força, mas Liam ficou decepcionado, pois não notou nenhuma diferença imediata. Jin, então, informou que a próxima missão era obter 100 cristais em vendas e contratar um garçom em até 24 horas. Liam ficou furioso, pois achava o tempo muito curto. Além disso, onde ele conseguiria um funcionário? Nesse momento, um panfleto caiu em seu rosto. Quando pegou, percebeu que era da garota da cafeteria perto da universidade.
Ele se perguntou se ela ainda estaria viva e, motivado pela possibilidade de trabalhar com tamanha beleza, decidiu ir procurá-la. Por outro lado, vemos que a waifu zumbi ainda estava viva e procurava o protagonista por todos os lados. Na manhã seguinte, vemos que Liam finalmente chega à cafeteria. Assim que abre a porta, ele se depara com um monte de zumbis. Começa a correr e, claro, as criaturas o seguem. Um deles quase o alcança, mas, felizmente, o carrinho o salva. Tito e Liam soltam um palavrão, amaldiçoando seus ancestrais, porque agora só restavam 2 bloqueios de defesa. A zumbi, ainda viva, começa a andar de 4 patas e, furiosa, avança contra Tito e Liam. Percebendo o perigo, nervoso, ele dá um chute poderoso que a lança contra uma máquina de vendas. Dividido ao forte impacto, a zumbi cai, esmagando os outros zumbis no processo. Liam, surpreso, percebe que a melhoria em sua força era impressionante. Jin, então, o informa que, por ter derrotado seu primeiro zumbi, ele ganhou um impermeável descartável. Liam, ao vê-lo, se sente decepcionado. Jin pede que ele não subestime o item, explicando que se trata de uma tecnologia avançada. O impermeável não apenas bloqueia a água, mas também isola calor e protege contra substâncias nocivas, como radiação. No entanto, só pode ser usado uma vez. De repente, Liam avista à distância uma enorme horda de zumbis. Ele percebe que o barulho da máquina de vendas os atraiu e entende que está em um beco sem saída. Quando pensava que seria seu fim, a garota da cafeteria o chama de longe. Sem pensar 2 vezes, Tito e Liam corre em sua direção, escapando por pouco da grande horda. Já a salvo, Liam agradece de todo o coração a garota. Ele sabia que ela era uma boa pessoa. Perplexa, ela pergunta se ele a conhece. Liam responde que, é claro, ele é um universitário que visitava muita cafeteria dela. Ao perceber que ele era um de seus clientes preciosos, a garota fica radiante. Sem hesitação, ela se apresenta como Kana, e Liam também se apresenta. De repente, um ruído vindo do fundo chama a atenção de Liam, que nota uma porta misteriosa. Enquanto se aproxima para abri-la, Kana grita que viu alguns ratos, e assustada, pede que eles elimine. Por outro lado, na sala misteriosa, havia alguém escondido. Voltando a Tito e Liam, vemos que ele segura firmemente Kana, que quase cai no chão. Preocupado, ele pergunta o que está acontecendo. Ela explica que está presa naquele lugar há dias e que não comeu nada, por isso está muito fraca. Tito e Liam pede que ela não se preocupe e que aguarde um momento enquanto ele prepara uma refeição deliciosa para ela. Enquanto ele pegava os produtos, Kana assume uma expressão séria e murmura para si mesma que toda aquela comida será dela. Kana se surpreende ao ver a grande quantidade de comida e fica eufórica, achando que encontrou um peixe grande. No entanto, ao pegar um ovo, percebe que ele desaparece misteriosamente. Confusa, Kana logo descobre que ninguém pode roubar Tito e Liam. Irritada, ela pensa no que fará a seguir. Primeiro, ela planeja eliminar aquele tolo, mas, quando vai pegar sua adaga, percebe que ela também desapareceu. Nesse momento, Liam a questiona, segurando a adaga. Você está procurando por isso? Kana fica surpresa ao vê-lo com a arma e percebe que ele a pegou enquanto ela fingia que estava caindo. Curioso, Tito e Liam pergunta se pode usar a adaga, explicando que ele não tem outra para cortar os ingredientes. Kana, tentando não causar suspeitas, diz que não tem problema e pede que ele não a interprete mal. Ela justifica que, como uma garota fraca, precisa de algo para se proteger e que ele pode devolvê-la assim que terminar. Liam, já tendo terminado, responde que, é claro, ele devolverá a adaga. Mas ela pede que ele tenha cuidado, pois a adaga é muito afiada. Apesar disso, Kana, já com a adaga em mãos, coloca seu plano em ação e diz que Liam morrerá por ser tão ingênuo. Contudo, para sua má sorte, seu ataque é bloqueado pelo carrinho. Surpresa, Kana percebe que ele tem algum tipo de superpoder. Ela se recompõe, séria, e prepara um de seus poderosos chutes de fogo. Liam, mesmo parecendo um bobo e desconfiando de todos, sempre esteve alerta. Ele rapidamente a neutraliza usando spray de pimenta e, como um bom cachorro, começa a jogar sal nela, enquanto grita para os demais saírem da sala.